Josué 7, de 1 a 15, diz assim: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiam, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam os 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize, santificai para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Será que aquele que for tomado por anátema, for tomado com anátema, será queimado e a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. É longo esse texto, né? Tem bastante tempo lá. Alguns irmãos sabem, eu gosto muito de escrever. Escrever narrativa mesmo, contar história. E aí, quando você está contando uma história, uma coisa que eu acho muito divertida é o momento em que você cria uma reviravolta e você realmente pode brincar com o leitor. Eu gosto muito de escrever e às vezes dizer assim: e naquele momento ele estava certo que tudo daria certo. E é óbvio que tudo deu errado. Eu gosto muito de poder quebrar a expectativa e dizer uma coisa dessas, dizer ao leitor exatamente o que ele acha que vai acontecer e essa coisa não acontecer, né? E, bom, é isso que nós temos aqui, né? Em dado momento, Israel teve a sensação de que tudo estava ótimo. Afinal, nós acabamos de conquistar Jericó de maneira magnífica. Deus simplesmente derrubou as muralhas para nós. Ele nos deu uma vitória sobre uma cidade que realmente parecia difícil de conquistar. Foi fácil até. Então, certamente, a partir de agora é só vitória. A partir de agora tudo vai ser maravilhoso e a gente vai caminhar de maneira perfeita. Como costuma dizer o Phil, daqui para frente é só para trás. Na realidade não foi assim, né? Tudo começou a desandar para Israel. Então, o que a gente vê aqui é o momento que as coisas desandaram. E a pergunta que a gente tem que fazer é, então, por que desandou? Para a gente poder pensar isso, eu acho que a primeira questão é a gente pensar um pouco o contexto. Mas como aqui na igreja vocês têm tido a oportunidade de ouvir alguns sermões sobre Josué, eu não vou me prender tanto aos detalhes do livro, mas eu queria chamar a atenção para um fato que já foi tratado há 2 semanas atrás, mas eu acho que é válido a gente recordar para ter clareza sobre o que aconteceu nesse texto. A cidade de Jericó estava sobre um anátema ou sobre um interdito divino
de maneira que a cidade precisava ser completamente destruída. A riqueza da cidade seria tomada e levada para o tabernáculo do Senhor, para ficar em posse de Deus, e o resto da cidade tinha que ser completamente destruído. Ninguém podia se apossar de nada, nem morar na cidade. A cidade estava completamente condenada. Essa foi a ordem de Deus. Isso era comum na antiguidade, onde a primeira cidade, num ritmo de conquista, era completamente entregue a Deus, ou ao Deus em questão, dependendo do povo, era completamente entregue, para que então aquilo que viesse depois fosse de fato espólio dado aos combatentes. Ou seja, o caso aqui não é que Deus queria que Israel simplesmente não ganhasse nada com aquilo. Na realidade, eles iam tomar as cidades, as casas seriam deles. Como foi prometido no início do livro, vocês colherão aquilo que não plantaram, morarão em casas que não construíram. Então, a proposta era que eles pudessem se aproveitar de tudo aquilo que eles estavam conquistando, exceto em Jericó. Em Jericó não era para isso acontecer. Tudo que estava em Jericó era consagrado a Deus e, portanto, deveria ser entregue a ele ou completamente destruído. E esse foi o erro de Acã. É aqui que nós encontramos o pecado de Acã, que abre o capítulo 7 que a gente acabou de ler. Acã falhou porque ele aparentemente tomou alguma coisa do anátema, tomou alguma coisa daquilo que estava em Jericó. Depois a gente vai ver que foi uma capa e mais algumas coisinhas ali que ele tomou para si, um objeto de... eu esqueci agora qual era o metal. Mas ele tomou um objeto e uma capa. E é por essa razão que Acã é condenado. E aqui, onde a gente pode começar a analisar o texto, há um detalhe. Porque o texto nos diz que Israel pecou. A afirmação dele é o tempo todo que Israel caiu em grande pecado. Então ele está tentando nos convencer e colocar para nós que não é um pecado tão somente de Acã, mas o pecado é dado a todo Israel. E aí a gente tem que analisar também a sequência de erros da história. Então, rapidamente, a gente pode perceber que, o texto é feito de uma maneira para que você note alguns paralelos, e alguns paralelos que talvez a gente não faça tão rapidamente. Por exemplo, no versículo 2, Josué manda espias. E é legal que os verbos usados para ele enviar os espias não são os mesmos que ele usou quando ele enviou os espias a Jericó, numa missão que foi bem sucedida, inclusive trazendo, como a gente viu na semana passada, Raabe para dentro do povo de Israel. Não, dessa vez os termos de Josué são diferentes, e eles se assemelham mais aos termos da missão mais ou menos fracassada que aconteceu lá em Números, quando Moisés envia os espias, que vão conferir a terra e vão trazer um relatório não tão bom assim, e então Israel vai ficar 40 anos peregrinando pelo deserto. Ora, o relatório, portanto, o envio desses espias, o narrador já quer que a gente comece a pensar que, olha, talvez esses espias não estejam sendo enviados sob o mesmo espírito que foram enviados os espias de Jericó. E talvez esse negócio esteja meio que dando ruim. Então, ele envia os espias vão, e quando eles retornam, mais uma vez você nota o paralelo, eles não bendizem o Senhor. Os espias, quando retornam de Jericó, automaticamente começam a bendizer ao Senhor. Olha, certamente Deus nos dará a cidade, porque foi dito, todos os cidadãos estão com medo. Eles estão completamente trêmulos, crendo e sabendo que o Senhor tomará a cidade. Então, eles estão... essa é a colocação deles. Certamente é porque o Senhor nos entregou a cidade. Quando os espias retornam dessa vez, não é essa a afirmação deles. A afirmação é, olha, com certeza a gente vai conquistar Ai, porque a cidade é pequenininha. Manda uns 2, 3 mil que a gente já resolve. Aquilo ali não precisa nem cansar todo mundo. Manda uns aí que já está resolvido, já é nosso. Isso, inclusive, é um tanto que militarmente meio estranho. Porque Ai, como ficava numa subida, você tem que questionar um pouco se era uma boa ideia mandar um exército tão pequeno assim. Afinal, não sei aqui quem já teve a oportunidade de jogar bola em subida, mas se você joga bola em subida, geralmente o time que está atacando para cima sofre mais. Então não é tão bom assim você não tomar cuidado quando você está subindo. Josué, por outro lado, acata o conselho. E ele toma a decisão de que, ok, vamos mandar 2, 3 mil, tranquilo, vai dar certo, vai ser ótimo. E é interessante que 2 fatos são bem chamativos sobre Josué nessa história. O primeiro é o fato dele ter acatado ao conselho sem se prostrar e perguntar a opinião de Deus. Ele não coloca em momento nenhum a questão sob o comando de Deus. Ele simplesmente diz, vamos lá, é tranquilo, vamos lá, é nosso já. E o segundo aspecto interessante é que Josué aparentemente não toma parte na batalha. A gente vai observar mais uma outra ocasião em que Josué toma uma decisão sem consultar a Deus.
uma decisão importante sem consultar a Deus no livro de Josué. Vocês vão ver ela mais à frente, então não preciso dar spoilers do livro. Mas a segunda, ou seja, o fato de Josué não ter tomado parte na batalha, essa é a única história de batalha no livro de Josué em que claramente Josué não tomou parte. Então é interessante reparar que mesmo Josué foi tomado por essa crença de que tá tranquilo, é nosso já ganhamos. Né? E geralmente o time de futebol, quando entra de salto alto, ele vai perder. Né? Eles então vão até lá e a derrota estava já desenhada para acontecer. Porque na prática eles perderam de vista um detalhe importantíssimo. Toda a conquista estava acontecendo sob o controle de Deus e pela vontade de Deus. Deus estava entregando aquele local a Israel. Quantas vezes nós não acreditamos que coisas fáceis não precisam da consulta a Deus? Quantas vezes nós não entendemos que esse problema aqui é uma prova tão fácil que eu não vou nem incomodar Deus, eu resolvo sozinho, não preciso dele não. Está tranquilo. Meu irmão, eu quero te garantir que o ato de respirar nesse exato momento só aconteceu porque Deus te ajudou a realizá-lo. Não só porque Ele permitiu, mas porque Ele sustentou para que você fizesse. E, portanto, nada é tão pequeno que não mereça consulta a Deus. É claro que eu não vou te incentivar a passar o resto da sua vida perguntando se você deve respirar a próxima vez. Eu acredito que o momento que não for para respirar mais, Ele vai te avisar. Mas o princípio aqui é deixar claro que nós precisamos, com todo o nosso coração, estar dispostos a colocar todas as nossas decisões, sejam elas grandes ou pequenas, nas mãos de Deus. E por que isso é interessante? Porque em meio a todos esses erros que são menores, digamos assim, há uma correção mais simples para eles, há o erro de Acã. E agora sim a gente pode reparar aquilo que eu disse antes. O erro de Acã é acreditado a todo Israel. Ele não pertence só a Acã, ele é chamado de Israel transgrediu a lei do Senhor. Por que Israel transgrediu a lei do Senhor? Eu acredito que para a gente procurar a resposta de por que Israel transgrediu a lei do Senhor, transgrediu a aliança com o Senhor, a gente precisa pensar em Êxodo 19. Em Êxodo 19 é um dos textos que a gente tem em que a aliança é firmada com Israel. É o texto anterior aos 10 mandamentos. Em Êxodo 20 a gente lê os 10 mandamentos. Em Êxodo 19, Deus faz uma afirmação sobre como a aliança dele funcionaria com Israel. A afirmação é: vocês serão meu povo peculiar, minha nação santa, meu sacerdócio real. É isso que eu farei de vocês. Vocês são uma nação santa. E, portanto, aquilo que um faz afeta todos. Porque a nação é santa. A afirmação não é uma nação composta de alguns santos. Todos, em algum nível, são dependentes de todos, são partes de todos. Estão juntos e fazem parte de uma mesma família de fé. E, é sempre bom lembrar, Pedro usa a mesma linguagem em 1 Pedro, que a gente tem estudado nos mártires. Então, isso não mudou de lá para cá. Ainda há uma percepção de que há um determinado nível em que os nossos pecados afetam aqueles que estão à nossa volta. E, portanto, é importante que você repare no grande mal que o seu pecado traz, não só para você, mas para a sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos aqui na igreja e, quiçá, até para o seu país, muitas vezes. Pecado é algo destrutivo e foi o que ele fez na vida daqueles 36 israelitas que morreram na mão dos homens de Ai. Daí ser tão terrível a ação do pecado. Ele não afeta só o pecador, ele afeta a todos. E é por essa razão que, quando um homem da nação santa de Deus peca, é imputado um pecado a toda a nação. Eles quebraram a aliança que eles tinham com Deus. E nesse sentido, o chamado é: corrijam-se, ajustem-se. E aí, a gente vai para a segunda parte. Eu dividi esse texto, para essa análise, em 3 partes. Na segunda parte, eu queria falar um pouco sobre a pergunta de Josué. Eu acho que a pergunta dele é bem interessante, eu chamei isso de onde está a tua glória? Mas vamos do começo. Na segunda metade do versículo 5, o texto diz que o coração do povo ficou como água. Mais uma vez a gente vê o truque do autor para a gente notar que alguma coisa mudou, houve uma reviravolta. Porque antes, quando a gente leu a história em Jericó, era o povo de Jericó que estava com medo. Eles estavam tremendo de medo. Eles estavam certos de que perderiam. Mas quando Israel pela primeira vez é derrotado, então agora é o coração dos israelitas que está como água. Eles estão assustados. Eles pensam: ora, talvez nós não sejamos invencíveis. Se um povo tão pequeno e frágil como o de Ai
pode nos derrotar, nós não temos a menor chance contra todos os povos. E como Josué coloca na oração dele, olha, se todo esse pessoal se juntar e vier para cima da gente, estamos mortos. E então, a oração de Josué começa de uma maneira muito perigosa. A sensação que dá é, meu Deus do céu, agora Deus vai realmente fulminar esse povo. Porque Josué começa a orar dizendo assim, Senhor, por que você fez a gente atravessar o Jordão? Por que o Senhor nos levou a atravessar o Jordão? Bem mais fácil teria sido deixado do lado de lá. Se era para fazer a gente perder, que tivesse nos deixado do lado de lá. Quantas vezes a gente não ora assim, né? Pô, Senhor, para quê, né? Se era para isso, melhor não ter nem chamado. E essa oração se assemelha muito à oração de murmuração feita pelos israelitas no período dos 40 anos. Eles sempre oravam desse jeito. Mas, Senhor, por que o Senhor fez a gente sair do Egito? Estava tão bom lá, tinha uns temperinhos legais, uns pepinos que a gente gostava muito, os egípcios eram bons na cozinha. Por que a gente saiu de lá? O negócio lá era bom. A gente era escravo, mas fora isso era uma maravilha. E essa é uma pergunta que muitas vezes a gente faz. E talvez se tivesse ficado nisso, a gente tivesse a sensação de que o coração de Josué estava no lugar errado. Mas Josué completa, e ele diz, porque certamente esse povo, o nome de Israel, será fulminado se esse pessoal todo vier para cima da gente. E não só, a tua glória será afetada. O coração de Josué está no lugar certo. A pergunta começou meio estranha, mas o complemento prova que o coração dele ainda está no lugar certo, porque ele está dizendo, Senhor, não é possível que o Senhor tenha chamado a sua igreja para que ela não seja, de fato, vitoriosa na terra. Para que, de fato, vidas não sejam salvas. E para que, de fato, o Senhor não realize algo maravilhoso através daqueles que o Senhor chamou. E não só isso, porque certamente o Senhor tem que ser glorificado. Senhor, se Israel for destruído, como poderemos viver a tua glória? Como te glorificaremos? Como pergunta o salmista em certa ocasião. Ora, se eu for à sepultura, quem te glorificará, Senhor? E Josué pergunta isso. E aí eu vou para a terceira parte, onde Deus responde a Josué. E aí aqui eu queria falar um pouco sobre a ideia de que Deus será glorificado. Quando Deus responde, um pedaço muito interessante e que chama muito a nossa atenção é a ordem para Josué. Deus já começa dando um pontapé no homem. Ele diz assim, levanta. Levanta. Você tem coisas para fazer. Você não tem o direito de ficar aí onde você está, não. E isso é bem interessante. Quantas vezes a gente não tenta praticar uma disciplina cristã, na intenção de evitar corrigir uma determinada coisa que você sabe que você tem que corrigir na sua vida. O sujeito vai lá e ora por horas. Porque na realidade o que ele quer, ele não quer abrir mão de um determinado pecado, de uma determinada falha na vida dele. Então ele fica orando ali o máximo de tempo que ele conseguir, porque pelo menos ele está orando, está compensando, né? Ele brigou com a esposa ontem, não pediu perdão, mas olha que maravilha, ele ora 3 horas por dia. Esse daí é bom. Mas isso não é suficiente. Algo tem que ser resolvido. E a ordem de Deus é, Josué, levanta, você tem algo para resolver. Não é hora de ficar aí orando. E aqui, irmãos, a minha observação não é dizer que a gente não deve orar. Nunca acredite numa frase como essa. Nós certamente precisamos orar. A minha observação é dizer que, porém, muitas vezes nós pegamos disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da palavra, e nós tornamos elas um subterfúgio, um jeito de se sentir santo, quando você está em pecado. Corrija a sua vida, porque é necessário corrigi-la, ou tudo aquilo que você estiver entregando a Deus, na realidade não está chegando a Deus, não é para Ele. Se você realmente não está colocando o seu coração, e principalmente a sua vida, os seus atos, nisso. Por isso o chamado de Deus é para que nós estejamos dispostos a nos corrigir. E então orar. De novo, não é que você não deva orar, principalmente para realizar algo de importante na sua vida. Josué estava orando, e é só quando Josué orou nessa história que Deus finalmente falou com ele. Lembrando, ele subiu a Ai, 36 homens morreram, e Deus não avisou a ele antes. Josué não orou. Então meu ponto aqui não é você não precisa orar, mas meu ponto aqui é não torne o orar ou qualquer outra disciplina que você pratique como cristão como um subterfúgio para não resolver o que tem que ser resolvido. Finalmente, a pergunta de Josué é meio que respondida por Deus. Olha, eu não fui com vocês porque há pecado no meio do povo. Há pecado no meio de Israel e é por essa razão que eu não subi com vocês. Eu prometi na minha aliança que subiria com vocês enquanto vocês se mantivessem fiéis à aliança. Vocês não foram fiéis à aliança e é por essa razão que eu não subi com vocês.
No final das contas, Deus está dizendo a Josué, olha, na realidade eu fui glorificado porque vocês perderam. O fato de vocês perderem me glorifica. Porque na prática, se vocês tivessem subido e vencido com o pecado no meio de vocês, então aí a minha glória não seria realizada em vocês. Vocês têm que ser uma nação santa, porque é essa a minha obra em vocês, torná-los uma nação santa, um sacerdócio real, um povo exclusivo, meu. Essa é a vontade de Deus. E se isso não acontecer, de nada vai adiantar as vitórias que a igreja, ou que o povo de Israel, nesse caso, vem a obter. Nada disso importa. Porque não houve uma real transformação na vida deles. E isso é muito mais importante do que uma conquista de uma terra. Nós certamente, um dia, aqueles que estão em Cristo receberão uma terra prometida muito mais importante do que Canaã. Uma nova Jerusalém, maravilhosa. Mas isso vai acontecer para todos aqueles que foram chamados por Cristo e, através desse chamado, foram santificados ao longo do caminho. De fato, compuseram a nação santa aqui. Não sendo perfeitamente santos, mas de fato vivendo uma vida que estava em progresso, para então um dia recebermos um corpo plenamente santo. Enfim, tem uma definição de C.S. Lewis que eu gosto muito, que eu acho que ajuda a gente a entender esse ponto. C.S. Lewis disse certa vez, Deus será glorificado. Não importa o que aconteça, Deus será glorificado. Agora, para você faz diferença se você o glorifica como João ou como Judas. Esse é o ponto. No fim faz diferença para nós, o jeito como a gente vai glorificá-lo. Mas Deus será glorificado, invariavelmente. Bom, eu oro a Deus para que a sua vida glorifique-o. E agora eu queria analisar um pouco as doutrinas que a gente poderia tirar desse texto. Algumas coisas que a gente pode pensar a partir dele. A primeira é que nós podemos entender que somente Cristo, tão somente Cristo, é de quem precisamos. Nós necessitamos dele. É Ele quem age em nossas vidas. E quantas vezes nós não pensamos que pequenas coisas não necessitam dele? E muitas vezes essas pequenas coisas são os nossos pecados, dos quais a gente não quer abrir mão. E então a gente diz, não, aqui eu não preciso. Aqui não é necessário. Certa vez eu vi uma história que eu acho bem legal, sobre um psicanalista, que ele atendia num determinado local, e ele ouviu falar sobre a hipnose. Ele disse, talvez isso daí me ajude, né? Talvez se eu aprender a fazer isso, eu resolvo meus problemas. Vou curar o pessoal em 2 sessões, está resolvido. Então ele começou a estudar hipnose. Ele aprendeu a realizar, e então tinha um homem que ia até ele, e ele tinha um problema. Ele andava com a mão fechada. Ele tinha algum trauma, algum problema, a mão dele estava sempre fechada. Ele não era pão duro, mas a ideia é que a mão estava sempre fechada. Ele não conseguia abrir a mão. Então, o homem foi lá, deitou ele, fez todo o movimento que tinha que fazer para realizar uma hipnose. Depois que ele estava hipnotizado, disse assim, a partir de agora você não tem mais problema nenhum. Você consegue abrir a mão. Aí o homem lá, hipnotizado, conseguiu. Ó, que maravilha, minha mão está abrindo e fechando. Ó, uma coisa maravilhosa. Né? Tá vendo? A partir de agora não existe problema, está tudo certo. Está tudo certo. Acordou o homem, ele viu que estava com a mão boa. Muito obrigado, doutor. O senhor é um gênio. Resolveu em uma consulta. E foi embora. 2 semanas depois o homem volta. A mão continuava ótima, mas por alguma razão o braço fechou e ele não conseguia mais abrir. O que aconteceu? O pior é que a história não é uma completa mentira, não. Isso aconteceu mesmo. Já li essa história. Mas enfim. O que aconteceu aí? O que aconteceu é que o problema não foi tratado. Ele arranjou um subterfúgio. Um jeito ali de fazer parecer que foi, mas não foi. Não estava resolvido. E assim também é a nossa relação com os ídolos, não é? Muitas vezes o nosso coração, como a gente sabe, é uma fábrica de ídolos. E muitas vezes, então, na busca por deixar um determinado pecado, um determinado ídolo, a gente vai encontrar a resposta em outro ídolo. E às vezes até achando que estamos realizando isso para a glória de Deus. Mas a única resposta aceitável para os nossos pecados e para aquilo que precisa ser tratado em nossas vidas é Cristo. E se Cristo não faz parte da solução, então não tem solução nenhuma. Nada está sendo solucionado. Nós precisamos de Cristo. Precisamos estar certos de que o sacrifício dele na cruz respondeu às nossas necessidades, de maneira que nós realmente possamos ser libertos, não do Egito e não apenas da escravidão de Faraó, mas verdadeiramente da escravidão do pecado, para que então sejamos uma nação santa, um povo peculiar, sacerdócio real. Para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos de fato em Cristo. E que, portanto, toda a cura que deve ser realizada, seja realizada em Cristo. E isso nos leva a pensar um pouco sobre a questão do pecado.
qual é a nossa relação com o pecado? Ainda agora eu disse que o pecado ele gera apenas morte. Foi o que a gente viu na história de Acã. Inclusive, para a comunidade de Acã, o seu pecado não é um problema só seu, é um problema daqueles que estão à sua volta. O que então se faz? A resposta aqui é que nós primeiro precisamos analisar do que estamos falando quando falamos de pecado. Será que quando a gente fala de pecado, a gente está falando talvez de uma questão que nós, no fundo do nosso coração, a gente não quer tratar? Que de fato a gente vive com isso e é isso e acabou? E talvez, meu irmão, talvez você nem tenha conhecido a Cristo de verdade. E é por essa razão que você não consegue lidar com o seu pecado. Como o pastor costuma fazer aqui, hoje é tempo de entregar a sua vida a Cristo, para através do poder dele, através do que ele faz na vida de cada um de nós, poder ser liberto do pecado. Essa é a única esperança de todos nós. Senão qualquer outra coisa é apenas subterfúgio. É apenas um caminho que vai parecer alguma coisa e no final das contas não resolve nada. Levante-se. Mas também há a possibilidade de o Espírito Santo ter te incomodado já. E há muito tempo você tem tentado corrigir uma determinada ação, mas há algo que falta. Há algo que talvez nos falte a coragem de fazer. É uma atitude de correção. E então nós nos entregamos a todo tipo, como eu falei, de disciplina e até mesmo de métodos para abandonar o pecado. A única coisa que a gente não faz é uma prática real de arrependimento. É tomar uma atitude com relação ao nosso pecado. E o interessante disso é que um jeito disso acontecer é quando nós não percebemos que talvez a grande resposta que precisemos dar é uma confissão. A história desse texto é a ausência de uma confissão. Acã não se confessou, Acã pecou e não praticou a confissão. E no que Acã não praticou a confissão, toda essa moléstia, todo esse sofrimento veio sobre o seu povo, porque o pecado foi do povo. Então a questão aqui é, será que nós não precisamos, em alguma coisa, nos confessar? E o meu convite é realmente que a gente possa olhar o nosso coração e averiguar, será que há algo que eu não tenho conseguido vencer? E que talvez eu não tenha notado a necessidade de uma confissão, a necessidade de me apresentar e dizer, olha, eu fiz isso e quero muito ser corrigido. Tem um filme que eu gosto bastante, ele é velho, então eu vou dar um spoiler do final, desculpa. O nome do filme é Quiz Show. Ele é com Ralph Fiennes, também conhecido como Lord Voldemort. Nesse filme, ele faz o papel de um homem que é muito carismático e bonito, e ele consegue crescer através de um show de perguntas. Ele se torna meio que o senhor enciclopédia, ele sabia a resposta de qualquer coisa. Só que com o tempo você descobre que a razão disso é que ele era tão bonito, chamava tanto a atenção, um homem bonito e inteligente, que o pessoal do show percebeu que o melhor jeito de manter a audiência era dar as respostas para ele. Então o homem era inteligente, não é que ele não fosse, mas ele usava de um truque. Ele de fato não sabia a resposta de qualquer pergunta que pudesse vir. Ele simplesmente recebia as perguntas com algum tempo e assim podia acessar as respostas. Na verdade, no começo ele recebia as respostas, depois ele ficou um pouco arrependido e tentou consertar um pouquinho, pedindo para receber só as perguntas. E aí ele mesmo procurava as respostas, como se isso corrigisse o fato, porque no final das contas a pergunta tinha que ser feita sem você saber qual era a pergunta. Essa era a ideia do jogo. E o interessante do filme é que, em dado momento, ele está diante de um promotor que está investigando o show porque há já uma suspeita dessa fraude. E quando eles chegam para falar com ele, o promotor diz e demonstra para ele que, olha, a gente não tem prova. Realmente, se eu te chamar para o tribunal, eu não vou ter nada para te prender. Mas tem uma coisa. Se você não for culpado nesse tribunal, julgado, você vai ter que conviver pelo resto da sua vida com a noção de que você escapou sendo culpado. É o aviso que o promotor dá para ele. E é muito legal, porque esse homem, ele percebe o quanto aquilo ia corroê-lo. Ele percebe como a culpa não ia sair de dentro dele. E por fim ele decidiu ir até lá. Ele decidiu ir até lá, ao tribunal, onde ele certamente ia escapar ileso se ele não fosse, e dizer, olha, eu realmente recebi as respostas. Realmente havia um esquema.
E quando ele se entrega, ele perde o emprego que ele tinha numa universidade, ele perde toda a boa fama que ele tinha alcançado e se torna, obviamente, completa má fama. E ele destrói a vida, inclusive, da família dele, porque o pai dele também era um professor universitário e deixa toda a importância que ele tinha como doutor que ele era, um homem já com alguma idade. Ele vai de um importante doutor de literatura nos Estados Unidos para o pai daquele homem que enganou todo mundo na televisão. Ele destrói a vida da família dele e a própria vida. Destrói toda a boa fama que ele tinha obtido. Tudo porque ele concluiu que ele deveria se entregar. Mas é bem legal que chega um ponto no filme que alguém pergunta para ele: e aí, valeu a pena? O que eu fiz antes, não. Mas eu precisava me entregar. Eu não teria como viver sabendo o que eu fiz. A questão é, arrependimento é um chamado cristão e ele é muito mais do que mero remorso. Muitas vezes nós temos remorso. Nós sabemos que o que estamos fazendo é errado. Mas arrependimento é perceber a santidade de Deus, perceber o quanto Deus é santo e também perceber o quanto Ele é belo. Tão belo que você quer de fato estar perto dele e perceber que o único jeito de estar perto dele, através do que Cristo fez por nós, é de fato sendo santificado por Cristo. Então, quando Cristo age, nós somos santificados. E quando somos santificados, aí então, através de um processo que inclusive é tanto o Espírito Santo agindo em nós, quanto nós mesmos. Quando essas coisas acontecem, então nós chegamos mais perto de Deus. Arrependimento real é perceber o quanto Deus é santo e necessitar estar perto dele, de maneira que nos permitamos ser transformados. E então abandonar determinadas práticas. E isso muitas vezes envolve confissão. E confissão envolve humilhação. Porque quando você se confessar, isso vai ser humilhante. Você vai ter que admitir que é aquilo que você de fato é, mas que você não gosta de admitir nem para o espelho que você é. Confissão é ir muito além do espelho. É estar diante de alguém e dizer: eu sou culpado. Eu não estou dizendo para você que você tem que confessar cada pecado que você comete, muitas vezes, ou melhor, você tem, mas a Deus. A minha questão aqui não é essa. A minha questão aqui é, muitas vezes o tratamento envolve uma confissão direta a alguém. Às vezes, principalmente porque você fez algo à pessoa, como no caso que eu sugeri, porque naquele caso ele estava lesando todas as pessoas que assistiam ao show. Mas existe uma outra possibilidade também, e aí eu chego no meu segundo ponto de doutrina, que é, de novo, por que o povo inteiro falha? E aqui talvez a gente possa pensar um dos conceitos mais maravilhosos que os reformadores nos trouxeram. Só beber um gole d'água. Uma das coisas mais maravilhosas que os reformadores trouxeram foi resgatar a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Por muito tempo a igreja esqueceu disso e começou a viver como se o único sacerdote no meio da igreja fosse o seu bispo, o seu pastor. Mas isso é muito mais profundo. Porque, como eu disse, o chamado é para que nós sejamos uma nação santa. Isso, então, não envolve um sacerdócio real. Isso, portanto, não envolve apenas o bispo ou o pastor da igreja. Isso envolve a igreja inteira. Todos os crentes são chamados a ser sacerdotes. E aí a gente tem que olhar isso exatamente pelo caminho que isso vai. Então, vamos do começo. Ora, no Antigo Testamento havia um sacerdócio, mas aquele sacerdócio era apenas uma sombra. Também havia um sacrifício que era feito justamente para que os pecados fossem perdoados. Mas aquele sacrifício era apenas uma sombra. Uma sombra de quê? Uma sombra de Cristo, que é o pleno sacerdote, o verdadeiro sacerdote. Ele é o sacerdote que realmente vem para ter um real contato com Deus. Através do sacerdote no Antigo Testamento, entendia-se que o sacerdote era uma ponte entre o povo e Deus, para que as questões do povo fossem levadas a Deus e principalmente os seus pecados fossem perdoados através de um sacrifício que era realizado pelo sacerdote. Mas em Cristo, ambos são realizados por Ele e nele na cruz. Então, Cristo é o sacerdote, porque Ele é o nosso elo com Deus. Ele é quem de fato tem contato e comunhão com Deus plena, porque Ele é o próprio Deus, Ele é o Filho de Deus. E ao mesmo tempo, Ele também é o sacrifício, porque foi Ele quem morreu na cruz. Então, quando Cristo morre, Ele paga o preço de todos nós. E através desse preço pago por Ele, aí os crentes podem ser salvos. Isso a gente já sabe, essa história provavelmente você já escutou alguma vez. Mas vai além disso.
Porque uma vez que Cristo é sacerdote, ele então leva toda a sua igreja, toda a sua noiva, a ser sacerdote junto com ele. E assim todos os crentes são chamados a ser sacerdotes debaixo do sacerdócio de Cristo. Ele como um sumo sacerdote, mas tornando todos os crentes sacerdotes sob ele. Assim nós somos sacerdotes com ele. E é por essa razão que então é iniciada uma obra de santificação, de transformação de vida, de mudar quem a gente é. Porque agora nós estamos em um contato direto com Deus. Não é assim que geralmente falamos nas igrejas quando dizemos, ora, através de Cristo nós podemos orar diretamente a Deus. Não há intermediários, nós falamos com ele. É Deus quem nos trata. O sacerdócio vem da ideia de que, através do que Cristo fez, nós podemos nos relacionar diretamente com Deus. E então agora, nesse sacerdócio, nós nos relacionamos com ele. Geralmente essa doutrina, portanto, é tratada do ponto de vista de Cristo e muitas vezes a gente também trata do ponto de vista das lideranças e das famílias. Então nós pensamos que um professor de escola dominical compreende a doutrina do sacerdócio quando ele percebe que todas as crianças, por exemplo, o professor da escola das crianças, quando ele percebe que todas aquelas crianças são de responsabilidade dele, ele está agindo como sacerdote na vida deles. Ou a gente também entende essa doutrina quando a gente percebe que um pai de família é um sacerdote sobre a sua casa. Ele foi chamado por Deus para ser sacerdote sobre as pessoas que moram em sua casa. Mas vai além, porque o sacerdócio ele é também horizontal. E, portanto, você pode ser sacerdote na vida do seu irmão. E é aí que eu trato novamente sobre a questão da confissão. Há pecados que muitas vezes exigem um tratamento também de uma confissão junto a um irmão. E nós podemos fazê-lo. E esse irmão pode nos ajudar. Certa vez eu vi uma história que eu gosto muito de um amigo meu, ele contava que, na verdade, eu conheço os dois, mas quem me contou foi um dos dois amigos, um amigo meu contava que quando ele e esse colega nosso se converteram, eles eram adolescentes e eles falavam muitos palavrões. Era daquela situação que o sujeito fala 10 palavras e 11 são palavrões. Eles diziam muito palavrão, E aí, em dado momento, eles conversaram e um deles acusou o outro. Disse assim, olha, eu acho que você fala palavrão demais. E o cara respondeu, olha quem está falando, Pois é, eu sei, nós dois estamos em pecado. E nós precisamos resolver isso. Mas, francamente, eu já tenho tentado e eu não consigo parar de falar. Eu continuo falando. Eu continuo dizendo palavrões, apesar de eu não querer, eles saem. E então, eles disseram, tá bom, vamos orar junto. Só que em dado momento eles começaram a fazer uma outra coisa, e aqui teve um pulo do gato bem legal, eles começaram a confessar os palavrões que diziam. Então o que eles começaram a fazer? Eles contabilizavam os seus palavrões. Então eles diziam, ok, falei um palavrão, conta, um para essa semana. E ia contando. Um deles me contou que certa vez ele chegou para contar para o irmão que, olha, ao longo dessa semana eu falei 170, e algum número, não lembro agora, mas 170 e tantos palavrões. O cara contabilizou 170 e tantos palavrões em 7 dias. E eles foram, sentaram e ele disse, falei 170 e tantos palavrões. E o outro respondia, falei 94. Ok. Se juntavam, oravam um pelo outro. Semana que vem a gente compartilha de novo. E essa cobrança, essa luta um com o outro, convocando e orando um pelo outro, ajudou-os a deixar os seus palavrões. E aqui tem um pulo do gato muito importante. Como eu disse antes, é somente através de Cristo. Então eu tenho convicção de que o que aconteceu ali não é um truque que você pode usar com qualquer coisa, apenas dizendo, não, eu vou contar para uma pessoa, ela vai falar comigo, eu falo com ela e todo mundo, e o negócio acerta. O que acontecia ali era um serviço de sacerdócio que um realizava pelo outro, ainda que eles não soubessem o que isso era. Porque eles oravam e colocavam diante de Cristo a petição do outro. E também porque eles cobravam um ao outro para consertar, corrigir a vida deles. Então, jamais pense que uma confissão vazia de Cristo é suficiente. Mas muitas vezes nós somos chamados também a ter colegas, a ter sacerdotes, a quem possamos confessar. Para que nós possamos de fato vencer determinadas lutas, que talvez nós simplesmente precisamos de ajuda. Mais uma vez eu digo, isso é humilhação. É estar disposto a ser humilhado, a admitir que você é aquilo que você não quer admitir que você é. Tem uma música que a banda do meu pastor cantava, ele era parte de uma banda, que diz assim, o que na verdade somos, o que você vê quando me vê. Se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. A razão desse mundo ser mau é você e eu, porque nós cometemos pecado todos os dias. E a humilhação está em que você não tem que admitir para o espelho. Você tem que admitir isso diante de Deus. E muitas vezes você tem que admitir isso para alguém. Você tem que estar disposto a dizer, eu sou, e dizer aquilo que você é.
ainda que você tenha certeza de que você consegue esconder e que ninguém vai saber. Porque talvez Deus esteja chamando você a isso, a se confessar, a abrir que você é determinada coisa, para finalmente poder ser curado. De novo, em Cristo. Se Cristo estiver ausente disso, isso não tem valor nenhum. Mas se for feito em Cristo, por um sacerdócio verdadeiro, debaixo do sacerdócio de Cristo, então eu tenho convicção, meu irmão, de que Deus pode te limpar e te consertar de tudo aquilo que em algum nível esteja te fazendo mal. Eu queria dizer um último ponto sobre isso. Semana passada nós tivemos um batismo aqui na igreja. E durante o batismo, você há de se lembrar que o pastor pergunta para a igreja se ela está disposta a se responsabilizar por aquele que foi batizado. Ou seja, é um chamado de que todos os membros dessa igreja são responsáveis por aquele que foi batizado. Não dá para julgar que o único responsável pela vida daquele que foi batizado, na semana passada no caso do Tito, mas qualquer um aqui, é o seu pai ou a sua mãe. Ou que alguém que veio à igreja através do testemunho de algum irmão é responsabilidade apenas daquele irmão. Ou ainda que todos vocês são responsabilidades apenas do pastor. Uma vez que nós somos membros do mesmo corpo, nós também somos responsáveis uns pelos outros e somos chamados a nos importar com as vidas uns dos outros. Então, meu irmão, eu te convido, se importe com a vida de cada um aqui. Eu não vou dizer para você olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer qualquer coisa para ela. Mas eu vou te dizer que você tem que se importar com a vida da pessoa que está do seu lado e com a vida da pessoa que está na outra ponta do banco e com a vida do crente que está lá na Coreia do Sul e com a vida do crente que está lá no Zimbábue, porque somos todos parte do corpo de Cristo. E, portanto, essas pessoas são importantes. Mas eu não estou nem exigindo que você vá até o Zimbábue e conversar com o irmão de lá. O irmão daqui já seria muito bom se nós nos importássemos com ele. Eu sei que isso é um desafio, irmão. Porque eu mesmo tenho muita dificuldade, eu me considero uma pessoa muito tímida e, portanto, é muito complicado para mim conversar com alguém quando eu acabei de conhecer ou até mesmo simplesmente iniciar um contato. Mas também é fato que somos chamados para isso, para não só iniciar um contato, mas para nos importar com a pessoa que está do seu lado e com a pessoa que está na outra ponta da igreja. Somos chamados a isso. Um último exemplo disso, eu me recordo que na Olimpíada de 2008, eu li uma história que eu achei ela muito engraçada. Os chineses estavam tendo aulas de como se comunicar com os americanos. A Olimpíada foi em Pequim. Eles estavam tendo aulas de como se comunicar com os americanos. Não era uma questão de aprender inglês. Era uma questão de aprender quais eram os jeitos pelos quais você tinha que conversar com eles. Havia determinados truques. E um que eu achei muito interessante é que o chinês ele não entendia que uma coisa que para a gente é muito óbvia, né? Que a pergunta, está tudo bem com você, não deve ser respondida por outra frase do que, sim, estou bem, obrigado. Ah, mas ontem morreu minha família inteira. Eu estou bem, obrigado. Você não tem o direito de responder de outra maneira. Você sempre tem que dizer, estou bem, obrigado. A pessoa não quer saber da sua vida, ela só perguntou por educação. Meus irmãos, que não seja assim no nosso meio. Que nós não precisemos cometer o pecado da mentira porque ninguém está interessado na sua vida. Mas que nós nos interessemos pelas vidas uns dos outros. O pecado de Acã afeta todo Israel. E, portanto, o problema na vida do meu irmão, um pecado escondido na vida do meu irmão, afeta todos os irmãos. Porque afeta a comunidade dos santos. Porque tem atrapalhado a santidade da nação santa de Deus, que então não vencerá, porque não deve vencer, porque não tem sido transformada e, portanto, a glória de Deus será que ela não vença, enquanto ela não for transformada. Portanto, o nosso chamado é, nós precisamos nos importar com as vidas uns dos outros, para que então haja confissão, e para que então pessoas possam ser salvas. E para que então vidas possam ser corrigidas, antes que determinados pecados gerem traumas e dores muito maiores para a igreja. Porque eles podem afetar uma família, um pai de família, que esconde determinada coisa, quando essa coisa explodir, ele pode simplesmente destruir seu casamento, seus filhos e toda a sua família. Um irmão da igreja muitas vezes pode destruir inclusive a igreja inteira. E em alguns casos, um irmão destrói até mesmo a igreja no seu país inteiro. Então sejamos cuidadosos e principalmente nos importemos com as pessoas para então aceitar que precisamos nos confessar. E nos importemos uns com os outros para aceitar que talvez você seja o sacerdote na vida de alguém, para que essa pessoa possa se confessar. Irmãos, eu sei que já estamos adiantados, mas eu quero muito tentar ainda dizer um último ponto de doutrina. Eu quero falar sobre a beleza da obediência. Esse é um dos meus assuntos favoritos, é pensar a beleza das coisas de Deus. Então eu queria rapidinho tratar com você sobre a beleza da obediência.
John Owen tem uma definição que eu acho ela maravilhosa num livro que eu indico para qualquer pessoa que tenha a oportunidade de ler. Eu não sei se ele tem em português, mas ele é maravilhoso. O nome desse livro é Comunhão com Deus. Em que ele vai tratar, é óbvio, né, sobre a comunhão com Deus. E em dado momento ele defende que há uma comunhão com cada uma das pessoas da Trindade. No sentido de que há uma comunhão específica com eles. E que essa comunhão gera um determinado fruto específico que ele dá a você. E então ele fala sobre a comunhão com o Pai. O que o Pai nos dá? É a pergunta de John Owen. E ele diz, ora, a bênção apostólica nos diz. O que o Pai dá? Ele nos dá amor. O amor de Deus Pai. Deus Pai nos oferece amor. É porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus Pai dá amor. E então, quando alguém é lavado e remido por Cristo, então ele recebe o amor de Deus Pai. Você de repente é inundado da percepção de que Deus te ama. Deus te ama de uma maneira que você não pode nem mesmo imaginar, mas ainda assim você está sentindo e percebendo isso. Deus te ama. E quando você nota que Deus te ama, isso gera uma resposta nos crentes. E qual é a resposta que isso gera nos crentes? Os crentes amam de volta. E então nós amamos a Deus, porque nós percebemos que nós somos tão amados, sem que nada tenhamos feito para isso, que a única resposta que podemos dar é, nós amamos de volta. E quando nós amamos de volta, nós nos tornamos obedientes. Nós somos obedientes a Deus. Nós somos chamados a ser obedientes. É o fruto da bênção, do presente que Deus o Pai nos dá. Ele nos dá amor, e por causa do amor que Ele nos dá, nós somos obedientes de volta. Nós o amamos de volta, e como fruto do amor que nós retornamos a Deus, nós somos obedientes. O que está acontecendo aí? Deus está sendo glorificado. A glória de Deus é que Ele é então feita a partir do fato de que Ele nos ama. E no fato de que Ele nos ama, nós então amamos de volta. E por nós amarmos de volta, nós somos obedientes. E então Deus é glorificado porque nós o amamos de volta e obedecemos às suas leis. Deus será glorificado porque nós seremos obedientes. Então qual é o ponto aqui? Você é uma linha de passagem da glória de Deus. Sai da glória e vai para a glória de Deus. Passa por você. Para pensar um pouco isso, eu queria falar rapidinho mesmo. Eu sei que eu conto muitas histórias, irmãos, mas eu queria contar mais uma história ainda. E essa última história é de um filme que o pessoal do Teologando viu há algumas semanas, o filme A Batalha das Correntes. Em A Batalha das Correntes, né, que eu tristemente não pude ver a discussão, mas eu sei que ela foi muito boa, tem um personagem que está fazendo, às vezes, de Nikola Tesla. E aí, o Tesla vai dizer num determinado comentário, você e Edison, conversando com o Westinghouse, você e Edison se importam demais com o fio. O fio não é importante. O que importa é a fonte de energia e aquilo que ela está alimentando. Isso importa. O fio não importa. Se eu pudesse, eu tiraria o fio. E ele ainda vai ser retirado. E ali ele estava profetizando, porque o autor sabia que hoje a gente vive num mundo que cada vez mais não precisa do fio. Mas então a interpretação que eu quero tirar disso não é a que o autor queria dar ao texto. Mas o que eu queria falar com você rapidinho é, nós somos o fio. A glória de Deus, então vem, passa por nós, e então Deus é glorificado ali na frente. E a beleza disso é, se nós formos capazes de entender que Deus está sendo glorificado, nós vamos perceber que ser o fio é uma coisa maravilhosa. Não para que você diga, ora, se eu sou o fio, Deus precisa de mim, porque senão ele não seria glorificado. Eu te garanto, Deus não precisa de você e ele realmente vai conseguir chegar a outra ponta, mesmo que não haja fio. Como disse o Tesla, o fio não é importante. Mas a graça disso é que Deus ainda assim chamou você para usar você no ato de ser glorificado. E quando isso acontece, você pode ter o deleite de notar a ação de Deus na sua vida e de notar que Ele tem transformado você para o louvor da sua glória e não existe razão maior do que essa para viver. Então eu quero te convidar a olhar para isso e perceber o quão maravilhosa é a nossa posição. Não porque seja a mais importante, na realidade nós não temos importância nenhuma, Ele seria glorificado de qualquer maneira. Mas estar onde estamos é das coisas mais maravilhosas que existem. Estar onde estamos diz o quanto Deus nos ama, porque Ele nos dá a oportunidade de nos deleitar na beleza da sua santidade, sendo santificados por Ele, mas isso exige transformação de vida, exige confissão, que por sua vez exigirá humilhação da nossa parte. Usando as palavras de Cristo, embora eu não esteja fazendo uma exegese desse texto, apenas querendo dar um exemplo, Cristo disse,
A semente precisa morrer para frutificar. Quando você aceitar finalmente se humilhar diante dele, e quando você aceitar finalmente se confessar e corrigir a sua vida, certamente você há de perceber. No início será terrível e doloroso, mas em dado momento você vai perceber a beleza de Deus passando por você, porque ele estará te transformando. Foi isso que não aconteceu na vida de Acã, mas através do corte de Acã da árvore de Israel, aconteceu na vida dos israelitas depois. Queria ler aqui rápidas aplicações a vocês. Examine seu coração. Averigue se não há algum pecado que precisa ser tratado. Se houver, comece dependendo de Cristo para libertá-lo. Talvez você precise de ajuda para vencer determinado pecado. Jamais pense que essa ajuda virá de outro caminho que não Cristo. Mas ele pode usar irmãos da igreja no processo. Esteja disposto a se confessar. Diga a verdade quando um irmão da igreja perguntar se está tudo bem. Esteja disposto a compartilhar a sua vida com alguém que faz parte do mesmo corpo que você. Esteja atento aos irmãos. Muitas vezes percebemos que eles não estão bem, mas não queremos esforço de falar com eles. Seja responsável. Ele é seu irmão e a culpa afeta você e a toda a igreja. Se você tem um pecado que precisa ser corrigido, seja igualmente responsável. Aquilo que você faz não afeta só você. Pode destruir essa comunidade ou a sua família, pode afetar um país inteiro, como Acã demonstrou. E por último, perceba a beleza do processo e se deleite nela. No início você não vai gostar, mas conforme o pecado vai sendo mortificado, que alegria e prazer e glória de Deus não gerará em você por meio do amor dele. Ele enviará sua glória para que através e em você ele seja glorificado. E eu garanto, você verá a beleza da glória dele de uma maneira que não podemos nem imaginar. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és bom. Por favor, Senhor, faz com que sejamos capazes de ver. Vê se há em nós algum caminho mau. E então mostra-nos. E então nos guia. Nos guia para o Teu caminho de eternidade. Nos guia para que sejamos realmente Seus. E, Senhor, ainda que seja doloroso o processo, por favor, que durante ele possamos perceber e nos deleitar na beleza da Tua santidade, na beleza que Tu realizas, daquilo que Tu realizas em nós. Por favor, meu Deus, vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém.